Aqui eu vou fazer uma explicação da tela, são testes incrementais. Você tem aqui na parte superior as informações do cliente, do atleta, data, frequência cardíaca. Aqui você tem os testes disponíveis, incluindo o nível de aptidão que pode ser solicitado aqui no teste de Bruce, se o sexo for masculino. Então aqui já pediu esse nível de aptidão. Quando você seleciona um protocolo e clica na interrogação, ele te traz informações a respeito daquele teste. Então ele vai trazer aqui, ó, método muito utilizado por cardiologistas, utiliza-se com pacientes cardíacos ou sedentários, né, múltiplos estágios até exaustão, as velocidades, o tempo, então ele traz informações a respeito desse protocolo. Tem que se atentar aqui que os testes de esforço máximo, se você quer levar o indivíduo até a exaustão, é indicado que você tenha supervisão médica para fazer isso, para não colocar em risco ali o avaliado. Caso não haja supervisão médica, levar o indivíduo a 85% da frequência cardíaca máxima. Eu tenho aqui, eu vou clicar nesse botão, eu posso trazer para cá, eu tenho diversas anamneses que eu fiz aqui, e na anamnese você já consegue ali, através de equações, calcular a frequência cardíaca máxima. Então vamos supor que eu peguei aqui, ó, Antônia Martins, e já carregou lá, ó, 174 a máxima dela. Então, para trabalhar com segurança, ele vai abrir uma tela aqui com a zona de treinamento, você apenas insere aqui na máxima 85%, ele vai calcular aqui e já vai aplicar para você. 85% seria a 148. Então é uma recomendação para você trabalhar com segurança aí. Então você tem que se atentar a esses detalhes. Bom, agora eu vou voltar aqui. Depois eu vou mostrar alguns protocolos prontos. Então aqui eu posso, eu vou inserir as informações de estágios aqui. Por exemplo, esse primeiro, ele já me traz o protocolo pronto aqui. Veja que eu só preciso preencher a frequência cardíaca, a escala de PSE, né? E sempre que eu completo um estágio aqui, eu clico em calcular, ele vai me trazer aqui os resultados. Eu tenho aqui também um segundo que é de bulk, então aqui ele já tem 20 estágios preenchidos. Nesse daqui, né, se eu vou trabalhar até a exaustão, e vamos supor que o indivíduo aqui, ó, no minuto 20, ele não atingiu a exaustão, então eu poderia inserir mais uma coluna aqui, até ele atingir a exaustão. Mas é provável que ele atinja antes dos 20 aqui, né? Depende também do indivíduo. Então esse protocolo de bulk você pode ir complementando ele caso precise. Já esse aqui de lestar, é provável que o seu indivíduo, como aqui nós temos a inclinação ajustada, né, da esteira, do equipamento e a velocidade, então é provável que ele chegue à exaustão antes desses 18 minutos. Aí você tem que também ter um entendimento dos protocolos aqui, né, com a sua base de estudos, com o seu conhecimento, fazer o entendimento e fazer os testes aí da aplicação prática, antes de aplicar nos seus alunos. Bom, então esse aqui ele já vem pronto. Caso você precise, você pode, digamos que ele concluiu aqui no minuto 16, fadigou aqui. Você apenas zera essa coluna, clica em calcular, veja só, VO2 de 67, então é um atleta, né? Agora vamos dizer que ele atingiu ali no minuto 13, então, ó, veja que o VO2 diminui. Esse protocolo, ele utiliza essas variáveis aqui, né? Vamos ver aqui. Então aqui eu tenho algumas informações sobre o teste, e ele não utiliza a frequência cardíaca, né, para fazer o cálculo, por isso que ele já traz o VO2 aqui. Provável que esses outros aqui utilizem a frequência cardíaca para fazer o cálculo. Então, depende do protocolo. Então, temos aqui o de bulk, que eu já expliquei. Se você precisar incluir mais colunas até atingir a exaustão, ok. Veja que aqui, a cada minuto, né, ele aumenta aqui em 1% a inclinação do equipamento. A velocidade é constante, ok? Agora, o de Bruce, veja só, ele já solicita que se o indivíduo for masculino, você selecione o nível de aptidão aqui. Se é um cardiopata, se é uma pessoa ativa, ok? E aí você faz o cálculo aqui. Veja só. Então, depois ele vai trazer, vamos supor aqui, ó, estágio 1, frequência cardíaca. Aqui estágio está incompleto, né? Ele já vai, ó, completar um estágio completo. Então ele vai adicionando mais informações aqui. A frequência cardíaca máxima, por exemplo, já trouxe aqui 90 para nós. Vamos supor que aqui foi 120. Ó, mais um estágio completo, a máxima 120. E ele vai ajustando para você. O interessante é você preencher todos os estágios e clicar em calcular. Você pode preencher também observações aqui depois do teste. Aqui também nós temos o protocolo de TELI. Então aqui ele não preenche nada, porque você já tendo previamente aplicado outros testes, conhecendo a velocidade máxima que o seu atleta consegue executar, você vai apenas iniciar aqui após o aquecimento. Minuto 1, inclinação do equipamento não é necessário, ou se você achar que no seu entendimento, no seu estudo, no seu conhecimento é necessário, você coloca aqui 1%, 2%, 15%. Aqui a frequência cardíaca ao final de 1 minuto. E a velocidade aqui que você vai aplicar, por exemplo, o seu atleta corre a 16. Então você é o tempo limite dele. Você vai adicionar aqui a frequência cardíaca naquele momento, ok? E também a escala de esforço, caso você julgue necessário. Então esses campos são opcionais. E aí no minuto 2, a velocidade dele continua, né? Até fadigar, isso vai dar uns 4, 5, 6 minutos ali, o seu atleta já deve fadigar. E você vai ter aqui, você vai adicionando a frequência cardíaca e vai ali marcando a velocidade constante. No final você vai calcular aqui. Veja só, ele já inseriu o tempo total, os estágios,
frequência cardíaca e velocidade máxima, né, que é a velocidade constante. Então esse protocolo ele só tem essas informações aqui de resultado. Aqui nós temos o teste de Concone. Nesse teste normalmente eu faço apenas o estágio, né, ali minuto 1, por exemplo, minuto 2. Vou fazendo ali conforme os estágios que o atleta vai na esteira, né, percorrendo ali. Eu marco a velocidade aqui, então vamos clicar no teste. Então se o indivíduo for sedentário, de 5 a 7 km eu inicio. Se for atleta, de 7 a 8. Então vamos simular que é um atleta, vou iniciar o teste aqui após o aquecimento em 7. E aí eu vou acrescentando, por exemplo, aqui vou marcar a frequência cardíaca, certo? Depois no minuto 2, aqui eu vou marcar após o minuto 2 a frequência cardíaca também. Então vamos lá, 120. E aqui a velocidade aumenta em meio quilômetro. Ok? Tem aqui as recomendações do teste. Meio quilômetro e a partir do quilômetro 10 a velocidade aumenta em 1 quilômetro. Colete a frequência cardíaca e a velocidade em cada estágio. Então aqui tem que se atentar aos detalhes do teste. Perfeito? Então aqui temos uma noção de como funciona. Eu vou pegar aqui, vou salvar vou pegar esse listar que já está pronto. Vou colocar aqui valores de simulação. Preenchendo aqui frequência cardíaca. Então vamos supor que no minuto 16 aqui, o meu atleta fadigou. Aqui 10, 12, 14, 16, 18, 19. E percepção no final, subjetivo de esforço, exaustão. Perfeito, vou calcular. Faço observações caso julgue necessário. Okay? Aqui eu estou considerando que eu tenho até supervisão médica ali para levar esse indivíduo à exaustão. Então você vai se atentar aos detalhes. Vou salvar. Perfeito, ele já vai trazer aqui, ó, Alexandre Ferreira, esse protocolo que eu fiz. E eu clico aqui em teste incremental, veja só. Já me traz aqui esse gráfico, os estágios, tempo, frequência máxima, VO2 máximo e aqui a velocidade máxima. Essa velocidade máxima é muito provável, né, eu trouxe aqui o termo VVO2, porque é muito provável que ele esteja próxima da sua VVO2 máxima, ok? Pode ser que tenha passado um pouco, mas ela está muito próxima, então você pode utilizar até mesmo para prescrever treinos com base no VVO2 máximo. É nesses testes que você leva o indivíduo até a exaustão. Aqui nós temos as informações do profissional, você vai personalizar isso aqui. O teste, a data, o avaliado. Temos aqui nesse gráfico aqui a frequência cardíaca, né? E aqui na horizontal nós temos a velocidade. Então ele monta esse gráfico aqui com base na frequência e velocidade. Para sair é só clicar aqui. Você pode alterar o seu logo, inclusive. Perfeito. Eu vou mostrar mais alguns testes. Nós temos aqui o teste de Concone. Veja só. Esse teste de Concone é uma análise visual, certo? Ele não faz o cálculo de ponto de deflexão. Então você vai ter que usar o seu conhecimento para uma análise visual e tentar identificar ali o ponto onde ocorre o ponto de deflexão, né? Ou aquela variação abrupta, que tem algumas análises que são feitas assim, né? Então, de acordo com o seu entendimento, com o seu conhecimento, aqui o que eu faria nesse caso, né? A frequência, ele vai mostrar sempre a velocidade e frequência cardíaca do teste. Eu tenho uma linear aqui, né? E eu tenho as variações aqui, perfeito? Eu entendo que está existindo um aumento na velocidade e frequência cardíaca, e aqui nesse ponto, veja só, ó, ele para de subir. Então eu considero que há uma deflexão. Eu consideraria 16 km a velocidade do ponto de deflexão da frequência cardíaca e 180 a frequência também do ponto de deflexão da frequência cardíaca, que corresponde, né, em material de estudo ao limiar 2, limiar de lactato, ok? Então aí você vai fazer sua análise do teste de Concone dessa forma. Dessa forma não, da forma como você julgar visualmente que é identificado aqui. Eu consideraria esse ponto aqui para prescrição de treinamento. Perfeito. Agora eu vou continuar aqui. Tem um teste de T-linha aqui, de tempo limite. Tem um teste de Balk. Deixa eu clicar nesse de Balk, foi o único que eu não mostrei. Veja só que ele não é interessante, porque ele é interessante, porém, visualmente, a velocidade é constante. Por isso que ele mantém essa linha aqui. Eu tenho aqui também T-linha. Vamos ver o que ele me traz aqui. Ó, também, aqui eu tenho uma constante na velocidade, né? Porque ela vai pegar a velocidade máxima do atleta. E você vai ter aqui 4 estágios, tempo de 5 minutos, frequência máxima 192, a VVO2 ali trouxe esse valor de 16. Certo, então eu tenho aqui essas análises, eu vou até clicar em uma aqui, deixa eu ver, esse protocolo de Balk, vou editar ele. Veja só, eu já tenho ele preenchido aqui, inclusive, né, com as frequências aqui. Certo? Nesse daqui eu nem coloquei escala de PSE, mas caso julgue necessário, pode inserir em todos os testes, ok?